Uma aula especial do Megawatt Educação hoje para falar sobre o mercado de gás natural, com uma especialista que está há mais de 15 anos no setor de energia, Lívia Amorim, da área de energia da Verano Advogados. Prazer, Júlia, estar aqui hoje. Eu sou uma entusiasta da Megawatt, sou fã do trabalho de vocês já desde o começo. E é muito legal ver mulheres empreendendo e tendo sucesso. Então, desejo cada vez mais que os sonhos voem aqui, que as coisas decolem. Com certeza, o desejo é mútuo. E para falar sobre essa especialista, não tem como não mencionar o livro dela, de Transporte Rodoviário de Gás Natural. Lívia, o que você pode falar para a gente sobre esse livro? Esse livro foi resultado da minha tese de doutorado, né, que eu escrevi ali. Meu filho ia chegar, então eu precisava terminar a tese. E apesar de ser sobre o transporte rodoviário de gás, quando eu escrevi, eu já pensava ali em publicar. Então, ele explica as várias etapas da indústria. Então, quem quiser aprender desde a parte do que é o ERP, o que é o processamento, a parte de distribuição, tem um pouquinho aqui que era para funcionar como um manual mesmo, para quem quisesse aprender o básico. E depois, quem quiser mergulhar no transporte, como eu tive que fazer, mas gostei bastante. Tá tudo aí também. Muito legal, a gente vai deixar o link na descrição para você ter acesso a esse livro e aprender muito mais sobre transporte rodoviário de gás natural. Vamos para a aula, então? Vamos lá. Então, tentei preparar aqui um desafio, né? Porque mergulha no tema e o pedido foi: faça algo simples para quem está tendo o primeiro contato com o setor. Então, tentando organizar aqui quais as rotas que a gente vai percorrer, né? Então, o que é gás? O que é gás natural? Então, essas perguntas básicas que, mesmo quando a gente está há muito tempo no setor, de vez em quando a gente precisa relembrar e revisitar. Como você obtém o gás e para que a gente usa o gás, né? Acho que isso é uma pergunta fundamental e que nesse cenário de transição energética e vamos parar de usar gás, não vamos, também é bem atual, apesar de básica. Como é que é esse mercado no Brasil, né? Quem atua nesse mercado? Como é que ele é desenhado? Assim, no Brasil você tem algumas peculiaridades, inclusive do ponto de vista jurídicos, né? Porque você tem competências federais, competências estaduais, que é parte do brincam da carteira de identidade desse mercado no Brasil. Qual que é o desenho desse mercado, né? Ou seja, quem pode comprar no mercado atacadista, quem pode vender, quem fica só no varejo e qual a arquitetura desse mercado. Um outro ponto que eu adicionei, porque uma pessoa que trabalha comigo, que é mais jovem, falou assim: não tá falando disso aqui, tem que falar disso aqui, né? Que é a parte de formação de preço. Então, vou tocar um pouquinho nisso de uma forma bem básica, assim, não achar o Brasil indexado a Brent, não vai ser nessa linha. E um ponto que é bem atual, né? Mas como vocês vão ver, a gente começa essa trajetória em 95, mas o tema está ali, a gente está sempre se reajustando, que é como é que está o processo de abertura desse mercado. A gente tem novos players, mas de onde é que a gente vem, para onde é que a gente vai caminhar. E, por fim, um tema que acho que aí pela trajetória que eu acabei fazendo na minha carreira, de fazer tanto a parte de energia elétrica quanto o mercado de petróleo e gás, e me é muito caro, é como é que está a integração entre esses dois mercados, né? Então, porque eu acho que são caminhos que têm muita convergência, mas acho que hoje ainda andam rotas separadas. Então, foi esse o roteiro aqui que eu preparei Não, para e nossa que incrível conversa hoje. roteiro. Eu já estou ansiosa para a gente aprender ainda mais sobre gás natural. Vamos lá, então? Uhum. Se você olha ali, eu comecei pelo ChatGPT, né? Você pergunta pro ChatGPT o que é gás natural, então ele vai falar ali que é um combustível fóssil formado principalmente por metano, mas que tem ali butano, propano, outros componentes químicos. E quando você vai para a legislação, né, que é o que a legislação brasileira define como gás natural, a definição não é muito diferente. A nossa primeira lei que trata do conceito de gás natural é a 9478 de 97, que é a lei do petróleo. Ela coloca o gás natural como esse combustível fóssil que tem origem em reservatórios geológicos. E a lei do gás de 2021, quase 25 anos depois, ela repete o mesmo conceito, ou seja, associando a um reservatório geológico, mas dizendo que pode ser dado um tratamento equivalente se um outro gás atender às especificações da ANP. E por que isso importa, né? Porque, por exemplo, hoje a gente está diante de uma perspectiva de crescimento franco aí do biometano, que é um substituto verde de origem renovável para o gás natural fóssil, né? E se você olha a definição lá de 97 que se repete em 2021, ele não é gás natural, mas eu posso ter um tratamento equiparado. Uma outra discussão nesse sentido, hidrogênio.
todos aqueles que forem intercambiáveis com o gás, né, que eu puder fazer essa mistura, em tese eu posso ter uma equiparação no âmbito desse parágrafo. Então, foi uma flexibilidade ali que se deu para dar o tratamento a esses outros gases que a gente chama de gases equivalentes ou intercambiáveis. Então, de uma forma bastante simples, gás natural é isso. Eu só queria mencionar que faz Claro. muito sentido isso que você estava comentando, até quando a gente fala sobre a ANP, né? Que originalmente era só a Agência Nacional do Petróleo, e a gente foi aumentando as fontes na sigla, né? Hoje é petróleo, gás natural e biocombustível, justamente para tentar ter essa similaridade em como que a gente vai agir com essas fontes, né? Não, perfeito, perfeito. E aí, até, enfim, eu voltei atrás numa fala que eu tinha dito de que a ANP enquadraria, porque na verdade o dispositivo não diz que a ANP vai enquadrar, né? Equiparar, que é permitido equiparar desde que se encaixe nas especificações da ANP, porque o que que interessa aí, né? Tem algumas dimensões disso. Poder utilizar uma infraestrutura que foi pensada originalmente para o gás natural, toda essa questão de poder injetar nas redes e uma série de outras coisas que vão se desdobrando a partir daí, né? Então, tem muitas implicações que a gente vê no nosso dia a dia. Ter alguém com mandato para olhar para esses projetos é importante, porque, por exemplo, os projetos de hidrogênio, antes da publicação da lei, né, quando a gente começou a trabalhar ali, existia uma insegurança jurídica muito grande, porque se juridicamente você vai interpretar, você chegava à conclusão de que eram projetos que não precisavam ser autorizados. E juridicamente esse é um entendimento bastante tranquilo, assim, confortável de dar. Mas da perspectiva do investidor que vai investir bilhões nisso, ele não estava confortável com tomar essa decisão sem ter uma autorização ou depois ou sem saber qual é a moldura regulatória que vai se aplicar a ele, né? Então acho que as regulações não devem vir para impedir o mercado ou para travar o mercado. Não ter nenhuma também às vezes gera uma insegurança que se prefere ter o mínimo. Sem dúvida é importante essa previsibilidade, né? E agora vamos então para como obtemos e usamos o gás natural. Perfeito. Então a ideia aqui foi tentar, se a gente desse um zoom out, assim, né? Como é que o Brasil usa o gás natural? Nós temos duas fontes principais de oferta doméstica, produção nacional, e uma oferta importada. Na oferta doméstica, a gente tem uma produção nacional, principalmente de gás associado. O que que significa? Isso quer dizer que é o gás produzido junto com o petróleo. E quem dita o ritmo da produção, principalmente por razões econômicas, é o petróleo. Então eu tenho que tirar aquele óleo dali e o gás vem a reboque, né? O mercado teria que absorver toda essa flexibilidade da produção nacional. E como é que você faz? Por um momento você tinha percentual de queima, que era possível. Hoje esse percentual, por razões setoriais e ambientais, é bem reduzido. Você vai ver um número ali, mas é bem reduzido. E hoje quem tem acomodado, né, essa variação tem sido a reinjeção. E na fonte de oferta importada, o Brasil tem um histórico de tentativas diferentes com importação via duto. Então, as nossas duas conexões físicas, né, são Argentina e Bolívia. As duas viveram alguns cenários de estresse no passado, principalmente estresse político, né? E a conexão da Argentina ficou sem utilização por muito tempo, até agora não está sendo utilizada, né? Porque é uma via dedicada ali à térmica de Uruguaiana. Então, houve uma disputa ali que, enfim, agora a gente está tentando resgatar esse passado e fazer de uma outra forma. E a gente tem a conexão via Bolívia, que também teve alguns cenários de renegociação, ali uma coisa mais governo com governo. Hoje não é assim, hoje a gente tem uma maior abertura do lado boliviano para players privados, tanto que você não tem mais só Petrobras importando já há algum tempo. E você tem agora a Bolívia sendo rota de exportação do gás argentino para o Brasil, que é uma configuração, enfim, vem sendo testada aí por diversos players, mas que é uma configuração que você tem um empilhamento de risco político, né? Porque você tem não só, você tem dois governos passando até o gás chegar aqui, mas o próprio apetite a trazer por essa via mostra que está tendo um dinamismo maior no mercado, os players tentando obter
outras fontes. E a outra rota, né, eu vou simplificar, acabo, enfim, entrando um pouco mais no detalhe, mas a outra configuração que você tem é a importação do gás liquefeito, né? Então, via esses terminais de GNL, que são isso, tá? Então, o gás, naturalmente, como o nome já diz, em seu estado gasoso, ele é difícil de transportar, né? Então, eu tenho que confinar ele em alguma forma, não, consagrada é o duto, né? Para que ele possa se movimentar. Mas ele é bem disperso, ele ocupa uma área grande. Para eu conseguir movimentar, transportar grandes quantidades, né? Eu fui criando técnicas de compressão ou liquefação que reduz muito o volume. Eu consigo transportar ele longas distâncias com um custo que a escala justifica, né? Então, o Brasil, desde 2007, né, quando você teve ali um primeiro cenário de possível falta de gás, a Petrobras ali começou a investir em terminais de GNL, que eram um investimento via PAC para segurança do abastecimento doméstico, né? Porque você não tem no gás uma regra de demonstração de lastro. Então, eu poderia vender o mesmo gás duas vezes, basicamente. E a ANEEL fez um teste lá na época, se despachasse todas as térmicas ao mesmo tempo, a gente não conseguiria ter gás para todo mundo. Isso gerou alguma movimentação de política energética no país, a gente construiu esses terminais, alguns deles já foram, inclusive, desativados. Hoje você tem vários terminais na costa que são essa via de entrada de cargas de gás natural liquefeito, né? Então, hoje você tem essas Rota de entrada? duas rotas de entrada, ou via duto, ou via navios, né, por terminais de GNL. E o terminal de GNL hoje, exceto para uma térmica ou outra que despacha na base, né, tem uma geração mais flat, assim, flexível, ele faz muito o papel de balancear o sistema, de fechar a conta, né? Ou seja, a flexibilidade da demanda, quem atende é o terminal de GNL. Então, é hoje essa configuração do lado da oferta que a gente tem no país, né? E do lado da demanda, a gente tem hoje, então, como é um curso mais introdutório, você tem as distribuidoras de gás, que são esses agregadores, né? Esse player de rede ali no nível local, que agrega a demanda e leva para o consumidor residencial, leva para o industrial, leva para a termoelétrica, e que com o processo de abertura do mercado está se tornando, parece que se torne cada vez mais um player de rede, né? Alguém que faz esse transporte para a ponta final para o consumidor. E você também tem, além da distribuidora dutoviária, players que fazem essa movimentação via caminhão, né? Que é distribuidora de GNC ou GNL, mas no modal rodoviário. Assim, olhando a demanda do Brasil, ela é principalmente industrial e termoelétrica em grandes volumes. Se eu abrir um número um pouquinho ali na frente, vai saber que o residencial é bem pouco, assim. Então, o grosso realmente está ali no industrial e no termoelétrico. A gente tem o Brasil tem um potencial, por exemplo, para a indústria de fertilizante, né? Mas quando você olha a disposição a pagar dos diferentes elos da demanda, você tem disposições distintas. Então, assim, porque quando é uma indústria de fertilizante, você compete com gás russo, você teria que fazer, para ter esse crescimento da demanda em algumas etapas da curva, você teria que ter alguma diferenciação de preço. Então, hoje, quando a gente vai olhar ali, a demanda, ela está muito, a não termoelétrica, principalmente pela flexibilidade da termoelétrica, é uma demanda muito estável, né? Então, o Brasil olha com alguma preocupação quais vão ser esses vetores de crescimento da demanda do gás, né? Porque, por um lado, a gente fala, tem oferta, tem muita rejeição, tem oferta, mas, por outro lado, a demanda precisa encontrar esse gás. Então, a gente tem um problema de coordenação, assim, dessas coisas se acharem.
E talvez tenha até uma tendência de aumento dessa demanda no contexto de segurança energética, né? Quando a gente pensa, acho que o gás é muito estratégico para a gente usar nesse contexto. Sim, e aí agora sim, vai vir de novo, né? Mas você tem um leilão aí que tem uma perspectiva de incremento de demanda, tem uma perspectiva de substituição da oferta, né? Esperamos assim, mas porque empreendimentos que já estavam contratados vão ser descontratados e vão vir ou com o mesmo supridor, não sabemos, mas ou com outro supridor, mas como você tem térmica PPT descontratando, é esperado que você tenha outros ofertantes, né? Assim como já foi Termo Pernambuco em 2021, que era Gás Petrobras, passou a ser Gás da Shell. Então, você tá num momento de reconfiguração, assim, desse mapa do gás no Brasil. Só para deixar claro que o leilão que ela mencionou é o leilão de reserva de capacidade, né? Então, e é por isso que a gente está falando de reconfiguração, que ele está sendo redesenhado para a gente ver como que o gás pode entrar. Exatamente, o leilão que estava previsto para acontecer agora no dia 27 de junho, a portaria foi revogada, mas pelo que a gente tem ouvido aí, deve vir essa semana ou na próxima a nova portaria. Perfeito. Então podemos ir lá para o próximo slide. E aí, quando você olha aqui, né? Então você tem uma demanda, assim, um mercado no pico, você teria um mercado ali de 100 milhões de metros cúbicos, né? Então, um pouco abaixo, né? Olhando 2020 para cá. Você tem um pouco, quase que metade disso, um número flat ali entre 50 e 48 por oferta nacional e o delta fechado ali com oferta importada, né? Gás boliviano e GNL. Quando você vê ali naquele segundo quadrante ali do primeiro gráfico, quando você tem esses picos são feitos pelos terminais de GNL, por entregas de carga, né? E aí tem um dado que eu vi a Petrobras mostrando em um seminário, como de um ano você pode ir para de 4 cargas de GNL e no ano seguinte pode ser 21. Então, assim, o Brasil realmente tem uma Comportamento um atípico, comportamento né? atípico, Então, o passado é incerto e o futuro mais ainda, né? Então, você tem realmente, assim, hoje, um grande fator é a flexibilidade. Então, de onde é que ela vem, quanto é que ela custa, isso tudo são perguntas que a gente tem meio no ar ainda. E aí, quando a gente for abrindo esse primeiro gráfico ali, né? Ou seja, vou olhar a oferta. Eu tenho oferta nacional, né? Ou seja, a produção nacional e a oferta nacional, voltando lá no slide anterior, se vocês forem ver o dado no MME mesmo, ele vai ter todas essas outras variáveis. Queima, consumo em IP, absorção em UPGN. Para simplificar aqui, para fins da aula, deixa eu para o próximo, eu coloquei só produção, rejeição e oferta. Então você vê que a rejeição realmente ela é alta, né? Eu acho que tem algum uso político dessa informação, porque qual que é o ponto? Isso é em méritos do que a gente deve fazer, enfim. Se o mercado está jogando esse gás para baixo de volta, é porque em alguma etapa no meio não funcionou para esse gás não chegar no mercado, né? E eu lembro quando eu estava em 2016 fazendo um estudo para o Banco Mundial na FGV, no SERI, lá com a Joísa, e o Miguel Vasques, que é um pesquisador super experiente que trabalhava com a gente, falou assim, olha, estava discutindo toda a parte de acesso, e ele falou assim, olha, o coração, a espinha dorsal é o transporte, porque é ali que o mercado acontece. Então, se chegar valor, se eu tiver sinal de preço razoável, se tiver racionalidade econômica acontecendo ali no transporte, os agentes vão tomar a decisão para chegar ao mercado. Às vezes a gente quer controlar todas as etapas, mas se não tiver bem orquestrado aqui onde é o estruturante, né, os outros para cima também não vai funcionar. Então, eu acho que ter esse olhar para o transporte é fundamental, né, assim, porque é ali que você desenha produto, é ali que você diversifica risco. Então, fazer com que os agentes cheguem nesse condomínio, né, no marketplace, como a gente fala no curso de vocês que a gente deu ano passado, é fundamental para que essas trocas ocorram e para que esse gás chegue ao mercado. Então, enfim, mas tem atraído alguma atenção do ponto de vista político o nível de rejeição que o país tem, né? E aí você volta para aquela pergunta que eu
falando sempre de que quanto custa e quanto vale essa flexibilidade, né? E já antecipando uma coisa que eu falar lá no último slide, hoje, no setor de gás especificamente, você faz a conta sempre aos detalhes. É sempre porque é melhor para a Júlia, porque é melhor para a Lígia. E eu tô falando dizendo o que é certo para mim, você tá fazendo o que é certo para você, mas acho que tá faltando uma, que eu brinco ali, um guardião da coerência, né? Alguém que olhe o mercado inteiro, que veja aí, e até, se possível, que veja esses dois mercados, né? É tudo energia no final das contas. Então, nem tô falando para a ANEEL passar regulador, não é por aí que eu tô indo. Mas que se tenha uma perspectiva integrada e que cada um deixe de maximizar para si, né? E então ali do lado da oferta importada eu já falei um pouquinho também. E no lado da demanda, aquele efeito que a gente comentou lá no slide anterior, que você vê que o grosso é industrial, termoelétrico, automotivo tem uma participação menor ali, mas já maior do que as outras, né? Mas realmente o core, assim, tá no industrial e na geração termoelétrica. E aí, o consumo industrial, ele é um consumo muito relevante, assim, pela previsibilidade dele, por ser um consumo flat. E a termoelétrica, ele ancora a termoelétrica, porque a termoelétrica tem uma variação muito grande, né? E aí, o que você foi vendo ao longo do tempo é que o consumo termoelétrico está cada vez mais pedindo flexibilidade. Já era difícil administrar, então quando você vê as regras que vieram para o LRCAP, que seria desse ano, enfim, não sabemos como vai vir, mas conceitualmente não vai vir muito diferente do que veio, ele quer cada vez mais flexibilidade, ele quer que eu ligue e desligue rápido, e para ter isso do lado do combustível, vai ficando cada vez mais desafiador e mais complexo, até do ponto de vista de outras infraestruturas, né? Porque, assim, não tem como construir o duto, ele é perene no tempo, né? Não tem como construir um duto para 3 horas. Sim. Depois eu construo o duto e se eu preciso dele aqui por 3 horas, as outras horas que eu não preciso dele aqui, ele vai estar lá. O que eu vou fazer com isso, né? Então, quem paga por essa flexibilidade é a pergunta que fica voltando sempre, né? Então... E mais uma vez a gente mostra a flutuabilidade do tema, né? Porque essa questão da gente precisar desse acesso à energia imediata depende muito do cenário que a gente está vivendo, né? Se é um cenário de crise hídrica, com certeza a gente vai precisar de mais acesso por segurança. Mas se a gente está confortável hidricamente, provavelmente não vai precisar desse acesso tão frequente, né? Então não tem como prever, né? É justamente isso que você estava mencionando. E aí, enfim, acho que cada um se move na sua direção ali, mas é isso, não tem como prever, mas todo mundo quer ter o seguro. Só que quanto custa esse seguro, né? E quanto eu quero pagar? E aí acho que no gás hoje a gente não faz a conta setorial de quanto custa ter esse seguro. Então o setor elétrico faz, porque assim, você pode ter críticas da forma da conta, enfim, mas você tem lá os cenários de risco de déficit, né? Então assim, vou construir tanta energia para garantir que nem no fim do mundo acaba a energia, não, porque tem um custo. No gás hoje isso está longe de ser feita essa conta. Então, acho que ir trazendo um pouco mais de racionalidade e entender que as contas não somem, né? Alguém vai pagar por ela. A diferença é em qual bolso ela está sendo alocada. Isso é fundamental para que a gente consiga um pouco de estabilidade aí, navegabilidade no setor. Lívia, sua aula está excelente, eu tenho certeza que a audiência está adorando, mas agora a gente vai dar uma pausa para depois a gente seguir na aula 2 com o mercado de gás do ponto de vista do mercado mesmo, né? De como esse mercado funciona, quem atua e quais são as tendências que a gente pode pensar para o futuro do mercado de gás no Brasil.